Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso compacto de Introdução à Turbulência com OpenFOAM. A ideia da aula de hoje agora é introduzir de maneira prática uma simulação turbulenta e como a gente configura esse tipo de caso no OpenFOAM. Para isso a gente vai fazer uma reprodução de um artigo científico que a gente vai conseguir ter dados experimentais para comparar com nossos resultados e avaliar como que diferentes modelos vão responder aí para esse experimento, qual deles vai ter a melhor performance, por exemplo. Beleza. Então a gente está aqui nessa pasta do nosso terminal aqui no Windows. Se a gente entrar, vão existir dois diretórios que a gente pode trabalhar. Um deles vai estar trabalhando com o modelo Kepsilon e o outro com o modelo Kômega. Vamos começar aqui com o modelo Kômega para a gente ver como que é a estrutura de um caso do OpenFOAM. Então aqui eu dei o CD Kômega para a gente entrar nessa pasta. E aqui a gente vai encontrar três pastas importantes: a Zero, a Constant e a System aqui também. A Post-Processing é uma pasta que a gente gera quando a gente pós-processa alguns gráficos específicos. Não vamos utilizar agora ainda não. A ideia desses três diretórios é conter as informações necessárias para ter a simulação configurada. Vocês podem ver no curso básico de OpenFOAM mais detalhes sobre essa configuração. Mas vamos entender agora o que a gente precisa para configurar uma simulação turbulenta. Aqui a gente está resolvendo um escoamento em regime permanente, usando o algoritmo Simple, com o modelo de turbulência Kômega junto a esse escoamento. Primeiramente, para a gente definir que a nossa simulação é turbulenta, a gente tem que ir na pasta Constant, e aqui vai ter um arquivo chamado Turbulence Properties. Nesse arquivo aqui, se a gente abrir ele no terminal, a gente vai encontrar o nome aqui Simulation Type. Essa flag vai dizer para a gente qual estratégia de simulação a gente vai utilizar. A gente poderia aqui, por exemplo, utilizar um Simulation Type Lash, um Simulation Type híbrido, ou até mesmo a gente usar um Simulation Type laminar aqui, indicando que a nossa simulação não vai utilizar modelo de turbulência. Quando a gente seleciona essa entrada aqui nesse dicionário, a gente vai abrir aqui um subdicionário, onde a gente vai ter aqui opções de como a gente vai modelar a turbulência. Então, aqui a gente vai escolher um modelo para calcular a viscosidade turbulenta, que é o Kômega SST. A gente poderia utilizar outros modelos aqui, como por exemplo o Kômega convencional, o Kepsilon, Realizable Kepsilon. Nesse caso aqui que a gente vai avaliar, a gente vai comparar o Kômega SST com o Kepsilon. Beleza, agora que a gente tem isso configurado, vamos voltar agora para a pasta básica e ver aqui o que mais que a gente pode ver. A gente precisa definir primeiramente o nosso domínio que a gente vai simular. Então, se a gente entrar na pasta System, a gente vai ver que tem um arquivo chamado BlockMeshDict, que tem as configurações, no caso da nossa geometria e malha. O BlockMesh é um malhador relativamente básico aqui, mas que ele pode ser parametrizado e usado para gerar casos até que complexos, mas para geometrias muito complicadas ele não é o mais recomendado. Nesse caso aqui, que é uma geometria simples, bidimensional, ele é um bom malhador de se utilizar para fazer malhas estruturadas. A gente pegou as cotas do artigo, esse artigo ele é um caso de um degrau, onde a gente vai ter cotas já conhecidas. Essas cotas foram entradas aqui para a gente definir vértices, e a partir desses vértices a gente vai criar blocos aqui, nos quais a gente consegue formar a nossa malha e discretizar ela respectivamente. Se a gente gerar a malha com o BlockMesh aqui, voltando para a pasta onde tem a Zero, a Constant System, e rodando o comando BlockMesh, ele vai avisar para a gente que rodou a malha tem 6.000 elementos, e aqui a gente vê os contornos dessa malha aqui. Mas como é que a gente vai visualizar esse caso no ParaView, por exemplo? A gente tem que criar, no caso do Windows, posso criar aqui um kômega.fon, um arquivo vazio com essa extensão. Se eu digitar o comando explorer.exe espaço ponto, eu vou abrir o navegador de arquivos aqui do Windows. Então aqui eu vou ter a posição, onde está o meu caso aqui. E aí, se eu abrir o ParaView, vamos abrir o ParaView aqui para a gente poder trabalhar. Se eu abrir o ParaView, eu vou chegar nessa tela em branco aqui. E nessa tela em branco eu posso simplesmente arrastar esse arquivo .fon para essa interface do ParaView. E aí a gente vai ver o nosso domínio que a gente gerou. Se a gente for aqui em cima e selecionar a opção Surface with Edges aqui, a gente vai poder ver a nossa malha. Essa aqui que é a malha. A gente vê que ela tem um refino não uniforme, a gente tem uma discretização ao longo de x que vai
fica mais densa em volta do degrau. E a gente consegue ver também, né, que a nossa malha é feita por quadradinhos aqui. Esse é um caso bidimensional, tá? A gente até tem uma terceira dimensão aqui, que a gente vai usar uma condição de contorno específica para comunicar ao OpenFOAM que essa direção em Z não vai ser resolvida. E aí a gente consegue, né, dar uma olhada em que a gente vai simular. A gente vai ter uma entrada de fluido aqui na esquerda. Como a gente tem um escoamento que vai ter do nada uma separação da camada limite aqui, isso vai causar, né, possivelmente uma recirculação nesse canto vivo. E por conta disso, né, a gente vai ter que conseguir usar um modelo de turbulência robusto para retratar bem essa recirculação, essa região aqui que vai se formar. E aí, né, com o nosso experimento, a gente vai conseguir comparar o perfil de velocidades ao longo de posições específicas na direção x com esse experimento e ver qual modelo de turbulência vai se adequar melhor a isso. Ok, a gente viu agora o domínio, a gente precisa então entender, né, quais as condições de contorno que a gente vai utilizar. As condições de contorno do caso vão estar na pasta 0. Se eu entrar na pasta 0 e dar um ls, eu vou ver que eu vou ter arquivos u, no tilde, ômega, p, y+, no t, k, epsilon. Esses arquivos aqui, especificamente o no tilde, o epsilon, são casos já pré-configurados com outros modelos de turbulência, caso vocês queiram experimentar. Então esse no tilde é daquele modelo Spalart-Almaras que a gente comentou brevemente na primeira aula. Então caso vocês queiram trocar o modelo de turbulência, já vai estar configurado aqui para vocês poderem testar. Mas o que interessa para a gente agora é o arquivo U, o arquivo K, o arquivo no T, o arquivo ômega e o arquivo P. Vamos olhar então o arquivo U primeiro, que é o arquivo da nossa variável velocidade. A nossa condição de contorno vai ser uma condição de valor fixo de velocidade na entrada, onde a gente vai arbitrar que a velocidade é 9.8425 metros por segundo. Esses valores aqui sempre vão estar no sistema internacional, tá? No OpenFOAM, sempre no SI, em todas as variáveis. Para a condição de saída, a gente vai impor aqui uma condição de gradiente zero, que vai significar que o valor calculado na célula vai ser interpolado para a face do contorno adjacente a essa célula, de forma que não vai existir gradiente entre essa célula e a face, não vai ter variação. Para as paredes, né, eu vou definir para a parede de baixo, que é onde tem esse degrau abrupto aí que a gente comentou. Essa parede aqui de baixo, se a gente voltar para o paraview aqui, ó, a parede de baixo é esse trecho da geometria em y igual a 0, né, onde vai ter o degrau. Nesse trecho aqui embaixo, a gente vai impor uma condição de não deslizamento. E aqui nesse contorno de cima, que a gente chamou de upper wall aqui na configuração, ele vai ser um tipo aqui de velocidade de corrente livre. Isso na prática, né, seria uma condição que não é uma condição de parede. A gente vai deixar aqui ter um escoamento livre aqui, como se não tivesse uma parede aqui em cima. E já para os planos que são perpendiculares à direção Z, a gente vai usar uma condição de contorno do tipo empty, que vai permitir com que o OpenFOAM entenda que a gente não vai resolver essa direção. No nosso caso vai ser 2D. Beleza, a gente viu aqui essa situação. Uma outra coisa que é importante também é essa entrada internal field aqui. Nossa simulação é em regime permanente, então isso aqui é um chute inicial, na verdade. Isso aqui não é um campo interno físico. A solução vai convergir a um campo interno que seja físico, mas isso aqui é apenas um chute. Poderíamos utilizar, inclusive, um outro chute, né? Talvez, por exemplo, botar um valor equivalente ao valor de entrada no domínio inteiro, para ver se isso resultaria numa convergência melhor. Vocês podem testar isso. Mas agora vamos partir para as outras variáveis. Vamos ver primeiro a pressão, né? Que é a outra variável principal aí para resolver nosso acoplamento. Para a pressão, né, a gente definiu o valor fixo agora na saída, um valor fixo igual a 0. O SimpleFOAM, né, a gente não vai entrar muito no mérito dele aqui, mas ele não resolve a pressão exatamente como vocês estão imaginando. A gente resolve uma pressão dividida pela massa específica. Às vezes a gente chama isso de uma pressão dinâmica, né? Mas essa pressão aqui, ela vai ser, por consequência, uma pressão que não vai ter valores ali em Pascal. A unidade dela é diferente. E além disso, né, como o nosso caso ele é incompressível, tudo bem a gente botar um valor de pressão igual a 0 na saída. É uma pressão relativa apenas, né? Não tem problema nesse caso. E aí para a entrada a gente vai botar uma condição de gradiente 0 aqui e para a parede também.
E agora a gente vai para as variáveis aí que são essenciais para o nosso problema agora e na questão de turbulência. Temos duas variáveis que são usadas para calcular a viscosidade turbulenta, usando o modelo kω, e essas variáveis são a viscosidade. Para calcular a viscosidade turbulenta, essas variáveis são a energia cinética turbulenta e a taxa específica de dissipação de energia cinética turbulenta, que é o ômega. O nome da variável é um pouquinho maior. Vamos entrar aqui na energia cinética turbulenta, né, que é o K, para a gente ver o que a gente fez. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar funções de parede. E o valor da entrada da energia cinética turbulenta é um valor que foi utilizado a partir de uma correlação citada no artigo, que é recomendada para esse problema, que seria 10 a menos 6 vezes a velocidade de corrente livre do problema que foi usado. Já para as paredes, a gente vai usar uma condição que é essa KQR wall function aqui. Essa função de parede vai utilizar o perfil de energia cinética turbulenta próxima à parede para calcular o valor da primeira célula adjacente à parede de K. E isso aí vai permitir com que a gente tenha uma malha, né, que tenha uma discretização até que relativamente grande perto da parede. Se a gente vê aqui o primeiro elemento nessa região, a gente não tem uma camada limite ali super bem refinada. Isso é uma vantagem para a gente, né, porque a gente vai ter menos elementos para simular. Se a gente olhar agora o ômega, a gente vai ver aqui que a gente também vai ter uma entrada de valor fixo, também que foi sugerida pelo artigo nesse problema aqui, e a gente vai usar uma outra função de parede aqui para essa parede de baixo, que é o omega wall function. Essa função é uma função de parede bem genérica aqui para o ômega, a gente não tem tantas restrições ali, ela trabalha com um intervalo de y+ bem alto. E aí, né, com ela, a gente vai conseguir também entender maneiras da gente fazer esse cálculo de ômega perto da parede sem ter que resolver efetivamente com uma discretização bem fina. E essas duas variáveis, né, a gente vai resolver equações diferenciais para encontrar um campo de nu-T. A viscosidade turbulenta é a nossa variável de interesse para fechar as equações de Navier-Stokes naquele termo difusivo que apareceu o tensor de Reynolds. Só que repara que não tem, né, uma equação para nu-T diferencial. A gente não vai resolver uma matriz para nu-T. Nu-T é calculado diretamente a partir de valores conhecidos. Então a gente vai usar um tipo diferente aqui de contorno, que é esse calculated aqui. Porque nu-T é uma função calculada. A única função diferente que a gente vai usar aqui é esse free string aqui em cima e esse nut-K wall function, que é uma função de parede para viscosidade turbulenta. Com essa função de parede, a gente também vai conseguir utilizar parâmetros específicos aí para calcular esse perfil de nu-T perto da parede, com base aí no y+ do domínio. Essas aqui são as principais condições de contorno. A gente agora vai conseguir começar, né, a entender a parte numérica agora. E a parte numérica vai estar nessa pasta system aqui. Esse solver é um solver em regime permanente, usando o algoritmo simple. Se a gente ver o FVSolution, né, que resolve o sistema linear, a gente vai ver que a gente tem um solver para pressão, para velocidade, e também agora para o K e para ômega, né? Essas entradas aqui são para outros modelos de turbulência, caso a gente fosse usar. E aí a gente vai também utilizar, né, o algoritmo simple na sua variante simplec, né, que é com esse consistent S aqui ligado. Nossa malha é ortogonal, então a gente não vai usar nenhum corretor não ortogonal. E aqui a gente define nossos parâmetros de convergência da nossa malha. A gente pode também definir algumas coisas numéricas, como o fator de relaxação aqui, outras entradas que seriam mais complexas, vocês podem ver isso mais num curso dedicado a métodos numéricos com OpenFOAM. Mas aqui a gente vai resolver nossas matrizes. Só que como que a gente forma as matrizes? A gente vai formar elas discretizando esse sistema aqui com métodos vamos finitos. E aí para isso a gente vai usar esse dicionário aqui, que é o FV-Schemes. O FV-Schemes, a gente vai ter entradas aqui para diversos operadores. Então a gente vai usar um esquema steady state aqui para o termo transiente, sinalizando que não tem termo transiente na simulação. O gradiente vai ser discretizado com esse esquema aqui, point cells squares. Vocês podem ver mais detalhes sobre esses esquemas aqui também no curso de métodos numéricos. E aí a gente vai poder discretizar, né, esses operadores da equação de transporte. Então a gente vai ter aqui, vamos usar para o termo advectivo, um esquema de primeira ordem, que é o upwind, tem uma acurácia mais mitigada, né, mas ele é bem instável de se rodar. E aí a gente consegue configurar isso e montar nossas matrizes, né? O que é interessante para o K-ômega, que a gente tem que incluir, é que além da gente conseguir discretizar a equação de ômega, a gente tem que usar um esquema específico para poder discretizar
ou melhor, computar a distância da parede. Por que a gente faz isso? O modelo kω tem uma transição, né, onde perto da parede a gente vai resolver kω, SST, e o kω SST longe da parede ele vai transicionar para resolver kε, essencialmente. Então, como o kω SST tem essa transição, que depende da distância da parede, a gente tem que calcular essa distância da parede durante a simulação, né, para cada célula. Então, é importante ter esse método aqui, que a gente vai fazer isso. E com isso, né, a gente vai conseguir ter o setup básico do nosso caso. Com esse setup básico, a gente pode fazer algumas variações. Vocês podem testar aí, com esse caso, no computador de vocês, melhorar a malha, por exemplo, testar outros modelos de turbulência, ou até mesmo mudar a geometria do domínio e ver como que isso afeta a zona de recirculação. E aí, como é que a gente vai rodar o caso agora? Para rodar, basta a gente rodar esse comando aqui, simpleFOM. Se a gente rodar, vai rodar bem rapidinho, já terminou a simulação. A gente vai ver que em cada iteração dessa simulação, a gente resolvia o campo de velocidade, o campo de pressão, resolvia também ômega e K. E aí eu teria os campos aqui necessários para fechar essa simulação. E agora que eu fiz a simulação, eu vou ver que eu tenho diversos tempos aqui salvos. Esses tempos aqui, é importante a gente ressaltar que eles não são físicos. Somente o último tempo que convergiu, que é essa iteração 104 aqui, é a resposta do nosso problema. Todo o resto é uma questão mais numérica da solução se desenvolvendo para a gente chegar na solução convergida em regime permanente. Mas vamos ver agora o resultado da simulação. A gente tem aqui o ParaView aberto novamente. Se a gente clicar aqui em Refresh, a gente vai poder também clicar aqui em Reload Files, apertando F5. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai poder ver os tempos. Você vê que aqui em cima carregou o time. Então aqui eu cliquei no último tempo, o tempo 104. E se eu clicar aqui em U, eu vou poder ver o campo de magnitude de velocidade da minha simulação. O que a gente vê? A gente vê que tem uma região aqui de alta magnitude de velocidade no bulk do escoamento, só que perto da parede a gente tem uma situação aqui onde a gente tem uma velocidade zero na parede, o que é esperado, e aqui existe uma zona de recirculação. Essa zona aqui, né, tem uma malha relativamente grosseira, né? Então a gente vai esperar que a resolução dessa solução não seja tão boa. Existe um erro aí associado à malha. Só que a gente vê, né, claramente que essa zona de recirculação ela tem uma camada aqui que vai depois se juntar e vai se recolar novamente à parede do caso e vai prosseguir aqui até o seu final. E aí, né, o que a gente pode processar desse caso? Vamos primeiro mudar o esquema de cores aqui do perfil de velocidade para a gente ver como fazer. Para fazer isso, a gente pode clicar aqui nesse botão aqui do canto superior esquerdo, Edit Color Map, e selecionar essa opção aqui de Choose Preset. E aí eu vou escolher um esquema de cores aqui, esse Blue to Red Rainbow, por exemplo. Vocês podem escolher o que vocês preferirem. Agora que eu selecionei, né, a gente consegue ver uma outra maneira aí de visualizar esse campo de velocidade. Eu posso visualizar também as componentes x e y. Se eu clicar aqui na magnitude, eu posso escolher aqui a velocidade em x, que dá para a gente ver mais claramente aqui só essa componente do vetor, e posso ver também a componente em y, né, e ver que eu tenho uma região aqui que está descendo e outra que está subindo. Né? A gente vê aqui que tem uma recirculação de fato. E mais do que isso, né, o que eu posso fazer? Eu posso também visualizar as linhas de corrente do escoamento, além de outros campos, como a pressão, por exemplo. Então vamos visualizar as linhas de corrente agora, que é uma coisa bem interessante de fazer. Eu vou voltar aqui para o campo de velocidade e eu vou apertar Ctrl Espaço. Isso vai abrir um menu de pesquisa para mim. Então eu vou clicar aqui em Stream Tracer. Clicando em Stream Tracer, eu vou poder escolher uma linha onde eu vou passar as linhas de corrente. Então eu vou aqui embaixo escolher eixo Y, por exemplo. E eu posso mexer, né, a posição também em X, onde eu estou medindo isso. Então se eu quiser botar as linhas de corrente mais para perto da recirculação, eu posso, ou um pouco antes dela. Vamos ver primeiro antes da recirculação e ver o que acontece. Eu vou clicar em Apply aqui, vai carregar. Opa, a gente vê que tem muitas linhas de corrente. Vamos diminuir o número delas aqui, vamos botar só 50. Já deve ser suficiente. E aqui a gente vê as linhas de corrente do problema. Só que aqui não está muito legal ainda, né? A gente vê que está meio fininho, difícil de ver. Vamos primeiro botar o campo de velocidade para a gente ter uma noção melhor. E vamos engrossar essas linhas. Para engrossar, a gente desce aqui um pouquinho, clica nesse menu da engrenagem aqui em cima, e vai aparecer uma opção Line Width aqui. E a gente pode escolher engrossar para uma espessura mais visível. Posso diminuir também de novo o número de linhas de corrente, botar só 10, por exemplo, e aqui eu tenho uma visibilidade aí
mais nítida das linhas de corrente. E aí eu posso também, né, combinar essa visão com a visão de antes. Eu posso clicar no olhinho aqui em cima, selecionar uma cor sólida, e aí eu posso escolher, né, diminuir a opacidade. Eu vou poder ver as linhas de corrente sobrepostas com a geometria do problema. Outra coisa interessante de se fazer é o seguinte: a gente pode modificar a coordenada das linhas de corrente aqui. Eu vou diminuir um pouco a espessura delas de volta. E agora a gente vai ver, né, uma posição na recirculação. Então aqui a gente vê que existe uma região de recirculação de fato. Só que o que eu posso fazer para eu poder ver realmente o campo vetorial desse problema? Eu vou fechar as linhas de corrente aqui e ao invés de habilitar essa opção, eu vou escolher a opção Glyph. Essa opção Glyph vai me mostrar as setinhas, né, do vetor. Como é que eu faço? Eu vou aqui em Orientation Array, escolho a velocidade. Em Scale Array eu também vou escolher a velocidade. Vou escolher a opção 2D Glyph, para escolher uma seta bidimensional. E aí eu vou selecionar nessa opção do Glyph Mode todos os pontos. Aí eu vou ver toda a nossa malha, cada ponto da malha vai ter um vetorzinho. Se eu clicar em Apply, a gente vai ver que as setas estão muito grandes. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da seta. Botar um tamanho de 0.001 talvez. Beleza. E agora eu consigo ver nossas setinhas aqui. Eu posso também escolher, né, modificar o tipo de seta. Então aqui eu engrossei um pouco a seta. Posso trabalhar um pouquinho nesses detalhes aqui para ter um resultado mais aprazível aqui visualmente. Mas aqui eu vejo o campo de velocidade da nossa simulação, com os vetores aqui bem especificados. E aqui, né, eu vejo que realmente existe uma região de recirculação nessa região do domínio que depois vai se realinhar. E aí com o tempo a gente tem um perfil de velocidade bem mais uniforme aqui nessa região. Só que com essas figuras aqui a gente está fazendo uma análise muito mais qualitativa, né? A gente não está fazendo uma análise quantitativa em si. Como é que a gente avalia o resultado dessa simulação de maneira quantitativa? A gente tem que fazer gráficos, né? Fazer análises ali mais numéricas, para comparar inclusive com o experimento. Então se eu voltar aqui para a simulação base e apertar Ctrl espaço de novo, eu posso selecionar a opção Plot Overline. Essa opção Plot Overline vai me deixar selecionar uma linha aqui. Então, por exemplo, eu selecionei uma linha no eixo Y aqui, e quando eu aplico, eu consigo plotar variáveis em função desse comprimento, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui só a velocidade, e eu vejo aqui o perfil de velocidade em x, por exemplo, em função desse comprimento. Então vou mexer aqui embaixo para mudar a escala. Beleza, mudei a escala, e aqui a gente vê o perfil de velocidade ao longo do eixo Y. E a gente vê, né, que existe um certo perfil aqui que é análogo com o que a gente esperava. A gente vê que tem um bulk bem uniforme, né, que para um escoamento turbulento faz sentido. Não é um perfil parabólico que a gente esperava um perfil mais assim mesmo. E se a gente for para mais perto da recirculação, né, ou seja, se a gente voltar aqui para a linha e for para 0.2 em x, por exemplo, a gente vai ver que esse perfil vai ter um comportamento diferente. Aqui a gente tem uma oscilação. Se eu for para 0.25 também, vou ter um outro comportamento. Então a gente vê, né, as características dessa recirculação ao longo do comprimento da nossa simulação. Se a gente refinar a malha, a gente vai ter um resultado ainda mais preciso aqui, com uma resolução maior. Essa aqui é a ideia básica da simulação. E aí o que vai acontecer se eu comparar os resultados agora com outro modelo de turbulência? Para eu fazer isso, né, eu preciso agora olhar para aquele outro arquivo que a gente tinha, que é o arquivo KY, que é a outra simulação que a gente pode rodar. Esse caso aqui, ele vai se diferenciar no modelo de turbulência usado. Ainda é o mesmo domínio, com as mesmas condições de contorno de velocidade, com outro modelo de turbulência, que a gente trocou, né, naquele arquivo Turbulence Properties, e a gente botou as condições de contorno apropriadas lá na pasta 0. A gente escolheu o modelo KY, e vamos ver agora a diferença que isso vai ter. A gente pode rodar a simulação usando o mesmo solver. Se eu rodar aqui com o SimpleFon, a gente vai também rapidinho chegar. Demorou uma iteração a mais, mas rodou também muito rápido. E agora, né, vamos ver a diferença que isso impacta no resultado da simulação. Então eu trouxe aqui uma abertura no paraview que a gente carregou. Como é que a gente chega nessa foto? A gente pode carregar mais de um caso ao mesmo tempo no paraview. Então o que eu fiz aqui? Eu carreguei o resultado com kω que a gente tinha antes. E eu carreguei também o resultado com o ky, que é esse resultado aqui. Só que eles estão sobrepostos, né? Então, para eu poder deslocar esse caso aqui do ky para cima, para poder visualizar ele em paralelo, eu usei um comando transform. Então, basta eu apertar Ctrl espaço, procurar transform aqui, que eu vou ter uma maneira de eu deslocar meu domínio
ou até mesmo rotacionar ele, fazer o que eu quiser aqui. Então aqui a gente vai poder ver, né, as duas visualizações, uma em cima da outra. Então o que eu tenho aqui? Embaixo eu tenho o resultado com kômega. Posso escrever um texto aqui na opção text e botar aqui kômega SST. Vai aparecer um texto ali em cima. Vou usar as coordenadas para arrastar isso para cá, nesse botão aqui. E eu posso aumentar também o tamanho do texto, mexer na fonte, caso eu queira. Beleza. E aí eu vou fazer um outro texto também, né, para ficar padronizado, em que eu vou fazer a mesma coisa para indicar que esse caso de cima é o K epsilon. Então a gente vai arrastar isso para cá. Beleza. Estamos no último tempo de cada caso, respectivamente. E a gente pode comparar os resultados, né? O que a gente percebe graficamente? É um pouco sutil, mas o tamanho da região de recirculação na simulação com K epsilon para a mesma discretização ficou um pouco menor do que a simulação com kômega, se a gente comparar esses comprimentos aqui. Só que assim, vendo a figura, né, é muito difícil a gente ver essas sutilezas aqui. A gente vê que os modelos têm uma concordância um com o outro. Se a gente vê os campos das variáveis turbulentas, né, a gente vê que o perfil de energia cinética turbulenta também é muito parecido, só que a magnitude do K no cenário com K epsilon ficou um pouco maior, né? A gente vê um K com magnitude mais elevada aqui nesse caso com K epsilon do que o caso com kômega SST. E já o epsilon, né, a gente não vai ter uma comparação direta para o caso do kômega, mas a gente vê aqui o campo de epsilon, e aqui embaixo a gente pode ver o campo de ômega, né? A gente vê que o ômega tem uma cara um pouco diferente, a dissipação de energia cinética turbulenta é maior, onde K é máximo, e o ômega também vai ter isso, só que nessa região aqui, a gente vê que tem um perfil completamente diferente aqui. Perto da parede ele também tem um valor maior. E aí, né, o que é interessante a gente ver? É comparar esses resultados com o experimento. Então, se a gente vê, né, o arquivo base dessa simulação, a gente vai encontrar diversos scripts aqui que plotam essa simulação de maneira quantitativa comparada com o experimento. Então, se a gente abrir aqui o Python, a gente vê um script que vocês podem utilizar como referência, que tem aqui a geração dos gráficos. Então, vamos ver, né, como é que são os gráficos aqui, comparando modelos. Então, aqui é um primeiro gráfico, em que a gente tem em vermelho aqui os dados experimentais, e a gente tem em azul o K epsilon, em verde o kômega SST, que foram os casos que a gente rodou. Em amarelo a gente tem o kômega SST com uma malha mais fina, em que a gente não usou função de parede, e aqui a gente compara com o experimento. O que é interessante a gente ver? Esse gráfico foi gerado para um comprimento específico, né, adimensionalizado pela altura do domínio. Então, a gente pegou uma coordenada em x aqui, plotou o perfil de velocidades e comparou. A gente vê, né, que para um certo intervalo do escoamento, a gente vê que todos os modelos têm uma concordância entre si. Então, nesse intervalo aqui de altura, a gente tem um bom resultado. Só que, numa região aqui, que essa região é a região de separação dessa camada limite aqui, a gente tem claramente, né, uma discordância maior do que é medido no experimento, e os modelos em ambos os casos. São um resultado interessante aqui de se simular. Se a gente aumentasse mais o refino da malha, possivelmente a gente conseguiria ter um perfil talvez melhor. Mas isso é uma coisa interessante, que ambos os modelos erraram para esse comprimento. E se a gente vai vendo outros comprimentos, né, como por exemplo 5x sobre h agora, a gente vê que essa concordância aumenta um pouco, né? A gente aproxima um pouco mais os resultados numéricos do experimental. E a gente vê que o K epsilon, nesse caso específico aqui, está acertando um pouco mais nessa região do que o kômega SST. Só que o K epsilon erra mais perto da parede, olha que interessante. A gente tem um erro maior e o kômega SST acerta mais, né? Bate melhor com o experimento nesse intervalo aqui. No intervalo mais alto aqui, os três acertam bem. E se a gente vai, né, para um trecho de comprimento mais no book flow agora, longe desse degrau, a gente vê que o K epsilon tem resultados muito bons aqui com o experimento para esse caso específico. Isso quer dizer que o kômega SST é ruim? De maneira nenhuma. Quer dizer que o K epsilon, nesse caso específico, se adequou melhor para esse grau também de discretização com essa malha. E a gente vê, né, que a escolha de um modelo de turbulência pode acarretar aqui em resultados bem diferentes um do outro, né? Então é importante a gente poder fazer uma análise de sensibilidade robusta para nossos casos e avaliar, né, que impacto que essa escolha de modelagem a gente está tendo na nossa simulação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco o básico do pós-processamento desse tipo de simulação, da configuração desses casos e o impacto que um modelo de turbulência diferente pode ter no resultado final. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.